Oi, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vou falar de um tema aqui interessante, né? Que muitas pessoas não têm a dimensão do real problema que acontece quando a mulher chega na menopausa. Um ponto importante sobre esse detalhe é o seguinte: muitas vezes a gente tem uma falsa impressão que a menopausa é seguida só apenas daquelas ondas de calor, né? Que são sintomas vasomotores, que correspondem a rubor facial, né? Sensação de queimação, né? Algumas partes do corpo, aquele calor intenso que vem de dentro, parece que nada consegue refrescar, põe ar-condicionado, muitas vezes põe ali o ventilador, não dá certo, né? Sudorese noturna. Só que o que a gente tem que atentar é que os maiores problemas são relacionados a alterações metabólicas que a paciente tem. Um exemplo prático, né? Osteoporose. Na menopausa, o paciente tende a apresentar uma menor deposição de cálcio nos ossos, né? Pela queda do estrogênio. Então, não consegue ter uma densidade mineral óssea boa e evolui para osteoporose e fratura, né? Se vocês observarem, é uma das principais causas de complicação no idoso, né? A osteoporose, né? Osteopenia no início ali, osteoporose, depois fratura e complicações daquele processo ali de recuperação, certo? Além que essa queda do estrogênio também causa sintomas articulares, né? Se vocês observarem, a mulher com 40 anos ali, né? Quando ela já começa a reduzir o estrogênio, começa a sentir às vezes dor na articulação. É um sintoma pouco específico, né? Para a questão do climatério. Mas sim, pode acontecer, perde ali aquela lubrificação, né, nas articulações, nos tendões, nos ligamentos, né? Então, veja só, tem essa parte já, né, motora, pode levar a lesões, fraturas. Outra questão, cardiovascular. Já sabe que o estradiol é importante para o controle pressórico, vai agir nos ácidos graxos, né? Melhora o perfil lipídico, né? Além que ele faz a deposição mais homogênea de gordura corporal no corpo. Se vocês observarem, quanto mais vai passando da fase, após a menopausa, tende a acumular gordura na região visceral e os braços, as pernas ficando mais flácidos, perde aquele corpo mais violão que a mulher tem quando mais jovem, onde o estrogênio faz essa distribuição mais homogênea de gordura, correto? Porque isso é devido ao hipoestrogenismo, né? Outro ponto importante é que essa deposição de gordura na região visceral, é óbvio que tem outros viés, né? Que a gente tem que avaliar ali, dieta, estilo de vida, enfim, vários. Mas é super importante, porque aumento dessa gordura visceral leva a maior propensão de uma resistência à insulina e síndrome metabólica, né? E doença cardiovascular. Circunferência abdominal é um padrão para a gente avaliar risco, né, para paciente ali, doenças cardiovasculares, de desenvolver diabetes mellitus, né? São valores que importam na paciente e causa hipoestrogenismo, leva a uma piora, né? Muitas vezes a paciente, ela fica com medo, não vou fazer uma reposição hormonal, N motivos, né? Graças a Deus, cada vez mais tem uma cultura assim de se iniciar uma reposição até antes, para evitar, por exemplo, um processo de osteoporose. Já grave, fica mais difícil a gente contornar muitas vezes, né? Então, um ponto importante sobre a reposição hormonal é que ela é fundamental antes da menopausa em muitos casos, tá? Por quê? Desde que a mulher começa a ter uma perca da função ovariana ali, ela pode ter uma perca do estrogênio. E ela começa a ter os sintomas ali com 40 anos, por exemplo, né? Como eu falei, dor nas articulações, até barriga mais inchada, né? Observar bastante as questões relacionadas com alterações menstruais nesse período, né? O paciente começa a ter muita alteração menstrual, certo? Outra questão também é que a paciente vai começar a sentir mais depressiva, com a labilidade emocional maior, certo? Vontade de chorar, vontade de não ver ninguém, se isolar. E isso é comportamental, nós somos muito seletivos ao ambiente que nós estamos e como respondemos a eles, né? Um exemplo, você ficar 3 dias num quarto escuro, provavelmente, se você tiver saúde mental legal, no outro dia você não vai estar tão bem, né? E esse processo, indiretamente, acaba acarretando piora do quadro depressivo. É óbvio que tem várias outras situações, né? Mas sempre é multifatorial, perfeito? E, muitas vezes, a paciente tem medo de repor ou foge do consultório. Se vocês observarem, as pacientes que, de acordo com estudos, por exemplo, até recente, que iniciaram a reposição estrogênica, né, período mais cedo e continuaram, preveniu a questão de evoluir para o Alzheimer, né, a doença de Alzheimer. Isso é um estudo bem recente, né, feito no Reino Unido. Foi bem interessante, que mostra a questão de proteção
neurológica que o estradiol exerce, né, que já foi comprovado em outras situações clínicas, e realmente ele tem uma ação de proteção neurológica interessante, né? Só que tem outro viés. Já se sabe que algumas doenças neurológicas afetam a terceira idade, tem um fator de ganho de peso, de piora da resistência à insulina, né? Então, assim, tem algumas discussões, mas relatam que o Alzheimer, né, por exemplo, é o diabetes tipo 3, né? Vamos lá, dá uma discussão bem legal, mas aumenta o depósito ali de certas substâncias que levam ao aumento essa resistência à insulina leva ao aumento do Alzheimer.